Aleluia. Saúde a todos com a graça e paz do Senhor. Amém? Muito bom vê-los novamente aqui. E nós possamos adorar o Senhor. Se você puder ficar de pé para adorá-lo. Vamos adorar a Deus. Porque sobre toda a terra Ele é o Rei. Amém? Sobre toda a terra tu és o Rei, sobre as montanhas e o pôr do sol. Uma coisa só, meu desejo é reinar de novo em mim, reinar em mim com teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Sobre o meu pensar. Sobre o meu pensar, tudo que eu falar, faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar de novo em mim, reinar em mim com teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Sobre o teu pensar. Sobre o meu pensar, tudo que eu falar, faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar de novo em mim, reinar em mim com teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. 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 Glorificado seja teu nome, Senhor. Vem reinar em nossa casa, Pai. Vem reinar em nós mesmos, Pai. Tu és a única razão, Senhor. Tu és o único. Nós queremos agradecer o teu nome. És tu, única razão da minha adoração, ó Jesus. És tu. És tu, única esperança que anelo ter, ó Jesus. Confia em ti. Confio em ti, fui ajudado, a salvação tem navegado. Hoje há gozo em meu coração, muito te louvarei. Eu te louvarei, Senhor, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Eu te louvarei.
Eu te louvarei, eu te louvarei, te glorificarei, eu te louvarei, meu bom Jesus. Todo tempo te declare. todo tempo te adorarei. Mais uma vez. Todo tempo te louvarei. Todo tempo te adorarei. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Para finalizar. Eu te louvarei, Senhor, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Digno dessa canção, só tu és Senhor. Digno do meu louvor, só tu és Senhor. Digno da minha vida, tu és Senhor. Ó, eu sou teu. Nome que é sobre todos é o teu Jesus. Ele é fonte de salvação, fonte da salvação, só tu és Jesus. Digno da minha vida, tu és Jesus. Ó, eu sou teu, eu sou teu. Ele é santo, santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra que tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Se tu és digno, se tu és digno. Digno dessa canção, só tu és Senhor. Ele é digno do seu louvor, digno do meu louvor, só tu és Senhor. Digno da minha vida, tu és Senhor. Ó, eu sou teu. Nome que é sobre todos é o teu Jesus. Fonte da salvação, só tu és Jesus. Digno da minha vida, tu és Jesus. Ó, eu sou teu, eu sou teu. Santo, és incomparável, és inigualável.
poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Vou convidar aqui o Kleber para trazer a palavra esta noite. Boa noite. Boa noite, boa noite, boa noite. Bom, menino bonito no teclado, não? Meu Deus do céu. Muito bom para mim estar aqui, pessoal. Faz muito tempo que eu não venho aqui compartilhar nada com vocês em nenhum momento, porque esses últimos 1 ano, 2 anos mais ou menos, eu estava lá com os youths. Mas agora, com a Estelinha chegando, aí eu dei um step back em algumas coisas, mas a Renata conversou comigo, falou para eu estar compartilhando aqui algumas das experiências que eu tenho passado por dentro. Vocês vão ver que minha voz ela é assim, eu choro pra caramba, vocês vão me ver chorar aqui provavelmente. Eu sou chorão mesmo, então eu choro até com... não sei se eu não sei se eu choro com Teletubbies mais, mas era mais ou menos nesse nível. Eu falei pro Kleber que eu ia ficar andando, então ele que se vira aí com a câmera. Eu falo andando mesmo, e é isso. O pessoal está aqui, tem muita gente aqui, então tá bom aqui. O pessoal da live, pessoal, tudo bom? Vou falar com vocês também, mas tem muita gente aqui, então vou falar com o pessoal aqui também. Vamos orar para a gente começar esse estudo, mas eu quero que vocês já estejam preparando o coração de vocês para a gente estar falando sobre a vida cristã, sobre o que Deus tem feito na vida cristã de vocês e na vida de vocês usando como a igreja, como que Deus tem usado isso com você, mesmo nesse tempo de pandemia que a gente está vivendo. Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado, Senhor Deus. Obrigado pela oportunidade de estar aqui falando para a sua igreja, Senhor Deus. Falando para pessoas que entendem que o Senhor é soberano na vida delas, Senhor Deus. Para pessoas que têm interesse em conhecer mais de Ti, Senhor Deus. Esteja usando minha vida, Senhor Deus, de uma maneira que eu só fale as coisas que o Senhor tem colocado no meu coração e use a minha boca, Senhor Deus, para transmitir essa palavra com as pessoas, Senhor Deus. Abra o coração das pessoas, Senhor Deus, para que elas possam ouvir, Senhor Deus, e receber e entender a revelação que o Senhor tem para elas na vida delas, Senhor Deus. Obrigado por tudo, Senhor Deus. Em nome de Jesus, amém. Como eu falei, hoje eu queria estar compartilhando com a gente sobre a nossa vida cristã. O que para você significa ser cristão? Como é que você tem encarado essa sua vida cristã? Eu acho que com todo mundo que está aqui, pelo menos, que eu estou vendo, eu já tive a oportunidade de conversar com vocês, então todos que estão aqui são declaradamente cristãos. Eu não tenho dúvida disso, pelo pouco que conversei com vocês. Mas o que isso significa? O que isso significa para a vida de vocês? Como que vocês encaram esse nome? Eu queria fazer uma pergunta. Não precisa levantar a mão, mas responda aí para vocês. De segunda a sexta, nos dias da semana, e um dia, vamos pegar algum dia de amostra aí. Quanto tempo você gasta mais ou menos dormindo? Você gasta de 5 a 10 horas dormindo, mais ou menos? Você gasta de 6 a 8 horas, mais ou menos, trabalhando? Por aí? Você gasta mais ou menos de 1 a 3 horas do seu dia comendo? Por aí? Você gasta mais ou menos de 1 a 4 horas do seu dia assistindo TV, Netflix, ou ficar nas mídias sociais, alguma coisa disso? Talvez. Você gasta cerca de 2 horas do seu dia, mais ou menos, praticando algum tipo de hobby? Não sei, tocando piano, bateria, jogando futebol, mexendo no carro, não sei.
Você gasta cerca de 1 a 2 horas do seu dia, mais ou menos, cuidando de casa, preparando comida, arrumando, lavando? Eu espero que você não tenha dito sim para todas essas perguntas. Porque se você disse sim para todas essas perguntas, muito possivelmente você gastou todas as 24 horas do seu dia. E se você gastou todas as 24 horas do seu dia com alguma das atividades, qual é o tempo que você reservou para Jesus? Qual é o tempo que você gastou com Ele para você ter um seu relacionamento de intimidade com Ele? Eu já me vi por muito tempo na minha vida, gastando tempo com diversas coisas e a Bíblia, a oração, para mim nunca foi nada de tão importante assim. E desde que eu conheci gente, eu me declaro cristão. Eu sou filho de pastor, cresci em igreja batista, neto de pastor, sobrinho de pastor, bisneto de pastor. Não sou pastor ainda, mas Deus tem tocado no meu coração, mas isso é outra coisa, vamos lá. E cara, como que a gente que se declara cristão pode viver 5 dias da nossa semana sem dedicar nenhum tempo para Deus? Obviamente, você vai falar, ai, Kleber, mas aqui no nosso trabalho a gente está dedicando a Deus. Ai, Kleber, mas o nosso hobby a gente está dedicando a Deus. Cara, mas a sua relacionamento de intimidade com seu amigo, por exemplo, você tem um amigo que você curte, você vai lá, como que você demonstra para ele? Qual que é o melhor jeito da nossa era moderna de expressar o amor por alguém ou por alguma coisa? TEMPO. É assim que a gente declara o nosso amor, o nosso interesse pelas coisas. E se você não gasta TEMPO com as pessoas ou com Deus, que você declara que é o único e suficiente na sua vida, como que você pode falar que ama? Como que você pode falar que é um cristão? Tem um pastor alemão que viveu no tempo de Hitler. Cara, a história dele é bem doida, mas eu não vou contar. Depois eu vou falar o nome dele. Mas ele viveu mais ou menos entre 1906 e 1945. Ele falava, se você não está vivendo o Evangelho de Cristo, se você não vive o Evangelho de Cristo, você realmente acredita nele? Se você não vive o Evangelho de Cristo, eu digo viver realmente você propositadamente conversar sobre isso, você propositadamente ir atrás desse tipo de assunto. Você se interessar sobre isso. Se você não vive o Evangelho de Cristo, você realmente acredita? Você é um cristão? Em 1 João 3,18, ele nos diz sobre o amor fraternal. E ele fala, filhinhos, não amemos de palavra nem de boca, mas em ações e em verdade. Nós sabemos que todos os seres humanos, eles são criaturas, eles são criação de Deus. Todos eles foram feitos à imagem e semelhança de Deus. Mas só que você se torna filho de Deus a partir do momento que você recebe o Espírito Santo na sua vida. A partir do momento que você entrega a sua vida para Jesus Cristo e você opta por esse caminho, você opta em ser um filho dele, você é um filho adotivo de Cristo. Vocês sabiam que essa questão de ser um filho adotivo, para os dias de hoje, pode soar como, um filho adotivo, porque não conseguiu gerar. Cara, mas se você for pegar no tempo anterior, o filho adotivo, quem adotava um filho, ele era responsável legitimamente por aquela criança, pelo resto da vida dela, e até pela família, por tudo que essa criança iria acontecer durante a vida dela. Então era uma opção 100% exclusiva de quem adotou essa criança. E naquela época era muito mais pesado que hoje. Hoje você adotou uma criança, a gente sabe na sociedade tem várias coisas que quebram famílias e acontece do tipo, mas naquela época não era aceitável isso. Você adotou a criança, você obrigatoriamente vai cuidar dela e caminhar com ela o resto da vida dela. Por isso que a Bíblia nos trata como filhos adotivos de Deus. Porque Ele escolheu nos adotar, Ele escolheu que nós caminhemos com Ele. Sim, nos dias de hoje nós vivemos onde tudo é tão rápido e perdemos
facilmente as nossas atividades nos dias, das coisas que nós estamos fazendo, ou até mesmo a gente quer se perder nas coisas que a gente faz. Quantas vezes você quer literalmente ficar assistindo Netflix? Quantas vezes você literalmente quer ficar no Facebook, no YouTube por horas? Isso não é acidentalmente. Muitas vezes isso é querer. E você quer por quê? Porque, cara, é legal. A nossa carne pede por isso, a nossa carne pede por entretenimento. E a gente gasta, não dá para falar, cara, a culpa do... Não, a culpa é sua, rapaz. Você vai gastar tempo com o que você gasta, com o que você gosta. A partir do momento que nós nascemos de novo e temos a imensa graça de sermos chamados filhos de Deus, isso aconteceu quando a gente recebe o Espírito Santo em nossa vida, que diz em Romanos 8, 15 e 16, pois vocês não receberam um espírito que os escraviza para novamente temerem, mas receberam um espírito que os torna filhos por adoção, por meio do qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Essa questão do tempo é uma questão muito importante para nossas vidas nos dias de hoje. E mesmo, eu falei do Netflix, falei do mídias sociais, mas todos esses tipos de tecnologia, todos esses tipos de acesso que nós temos hoje, eles podem ser usados tanto para graça, quanto eles podem ser usados para destruir as nossas vidas. E cabe a nós, a gente ter a sabedoria de como utilizar esse tipo de tecnologia que nós temos hoje. Por exemplo, cara, Facebook, segue pessoas que falam de Cristo. Segue pessoas que compartilham na mesma fé que você. Eles frequentemente, ainda mais hoje em dia, né, com a pandemia, toda hora tem uma live acontecendo. Hoje mesmo, eu estava lá no computador, eu assisti a live do Juninho Afran. Quem conhece Juninho Afran aqui? Cara, oficina G3, por favor, né? Isso aí, oficina G3. O Juninho Afran entrou numa live com o Molinari, o Tom Molinari, que é um ministro de louvor que tem aparecido bastante lá no Brasil. Cara, foi bem legal ver aquilo. Teve também live do um cara que eu assisto bastante, Dois Dedos de Teologia. Quem já ouviu falar? Iago Martins. Alguns gostam, alguns não gostam. Um cara polêmico, tem muita coisa lá. É interessante. Quer polêmica? Iago tem polêmica lá para você também, é legal. Quem conhece o Jesus Cop? Já tem mais mão levantada. Quem conhece o Luiz Saião? Já foi para Renata, eu sabia. Nicodemos, Augusto Nicodemos. Cara, esses caras estão tudo na internet, velho. Esses caras estão tudo na internet. Agora basta você querer tirar o This Is Us lá e colocar o Jesus Cop. O This Is Us segura que é uma beleza, velho. Caramba, você chora aquele negócio todo, aquela música de fundo lá que é todos os episódios, é uma beleza. Quem não conhece This Is Us aqui? O Edilson está com uma cara de interrogação ali. Não assiste. Não vale a pena, não vale a pena. Nem começa porque não vale a pena. Mas isso é tudo opção nossa. A gente tem todos esses materiais disponíveis na internet hoje, que a gente pode trocar. Qualquer televisão praticamente hoje é smart. Você vai lá, com o mesmo esforço que você coloca um This Is Us no Netflix, você faz um broadcast do YouTube, numa pregação do Douglas Gonçalves, do Luciano Subirá, do Nicodemos, qualquer um desses pastores, você consegue assistir. Agora, por que você não gasta com isso? Porque porque a gente não tem contemplado a beleza do nosso Senhor. A gente acaba se aproximando das coisas que a gente contempla. A decisão de sermos cristãos é nossa, ela é 100% nossa. Ninguém colocou uma arma na sua cabeça falando, aceita Cristo aí, meu irmão. Quer dizer, não é meu irmão, né? Porque o cara queria que fosse irmão se fizesse isso, mas não. Ao mesmo tempo, eu não tenho certeza que se no momento que você aceitou Jesus Cristo, eles te falaram o que isso significa. Aceitar Jesus Cristo
cara, é ótimo. Ele muda a sua vida, ele muda o seu interior, ele te transforma, ele te faz novo, ele muda os seus hábitos. Mas, cara, você tem que convidar o Espírito Santo para estar dentro de você, estar habitando contigo diariamente para ele fazer a obra. A nossa batalha não é contra o nosso amigo, o nosso amigo da igreja. Cara, a nossa batalha é contra potestades, é contra os meios espirituais. E isso que a nossa carne, ela almeja pelo errado. A nossa carne almeja por coisas que não vão glorificar a Deus. Só que justamente por termos aceitado Jesus Cristo na nossa vida, nós somos capacitados e a Bíblia diz que nós podemos vencer o pecado. Isso para mim demorou, isso é um ponto teológico que eu ainda estou debatendo bastante. Aí eu falei? Porque quem acredita que a gente pode vencer o pecado? Esse não é uma pergunta simples. Não é uma pergunta simples de jeito nenhum. Eu não fiz a pergunta esperando que todos levantassem a mão, porque eu não sei se eu levantaria a mão. Sou muito chorão. Cara, Deus tem trabalhado de uma maneira na minha vida para eu entender que, cara, o pecado tá aí, sim, tá aí, mas só que Deus, Jesus Cristo, quando ele morreu na cruz, foi para isso. Foi para literalmente nos livrar dos pecados, foi literalmente para nos purificar de tudo isso. Mas só que esse nosso entendimento sobre o pecado, sobre essa batalha, ela não vai vir, cara, do dia para a noite. Com você assistindo This Is Us, ela não vai vir, velho. É muito difícil dela vir com você assistindo This Is Us, porque, cara, lá não tem nada disso. E a maturidade cristã, ela só vem quando você lida com pessoas que compartilham da mesma fé que você, e são pessoas reais, não são pessoas ideais. O que eu digo para isso? Você não tem que esperar aparecer aquele pastor, o Douglas Gonçalves, tem que esperar aparecer o Iago, tem que esperar aparecer Nicodemo, o Saião. Cara, é com nós mesmo aqui, com a gente, no dia a dia que a gente vai crescer. É no dia a dia que a gente vai entender, que a gente vai ter vários conflitos, que a gente vai ter vários tipos de discussão. Vocês já me viram discutindo várias vezes com o Kleber aqui, temas polêmicos. Vocês já me viram discutir 100% de vezes com o Renato também, com o Erson, muitas coisas que, velho, não é assim, não é assim. A gente às vezes tem que até tomar cuidado para onde é que a gente discute, porque o pessoal acha que a gente está saindo no braço ali, mas, cara, é assim que um cristão vai crescer na sua maturidade. Não é assim de This Is Us, cara. Não é no seu canto, não é sem se envolver com ninguém. E isso, ele vai te trazer uma paz, uma alegria tão grande no seu coração, na medida que você anda com esse tipo de pessoa, que isso vai começar a ser o seu interior. Você vai começar a ser isso, porque isso é o Espírito Santo trabalhando na sua vida. Mas se você não der o primeiro passo, se você não abrir a porta, se você não der a oportunidade, a partir do momento que você se declara cristão e você começar a agir como um cristão, o processo vai ser muito lento, cara. E a nossa vida aqui é única, a gente tem que ser efetivo, a gente tem que ser assertivo na nossa vida aqui no maior tempo possível que a gente puder. Em Efésios 4, de 2 a 3, o Paulo, ele que estava rogando como um prisioneiro de Cristo, isso aqui eu até queria dizer como é uma carta de Kleber, servo de Deus, falando para vocês, igreja não de Richmond, só porque aqui tem gente de Burnaby também, então eu vou falar de British Columbia, ó. Para você também na internet, ó, para você também cristão que está ouvindo, queria ler esse versículo. Efésios 4, de 2 e 3. Estou ouvindo barulho de Bíblia, a gente está abrindo aqui, então vou
Vou esperar um pouco, porque é muito chato quando o cara fala o versículo, o pessoal abre e aí ele já acabou, né? Aí não é. Aí fica, pô, o cara teve todo o trabalho de abrir a Bíblia lá e não leu. Quer dizer, leu e não leu, né? Não prestou nem atenção no que o cara estava falando e nem leu junto. Ou seja, Brunão. Ih, eu falei o nome de alguém aqui. Vamos lá. Efésios 4, 2 e 3. 2 versículos só. Sejam completamente humildes e dóceis, e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Repare que apenas nesses 2 versículos, ele já fala, cara, tanta coisa para uma igreja, mas tanta coisa que a gente tem que parar para entender o que está acontecendo aqui. Na primeira parte, no primeiro versículo, no versículo 2, ele fala, sejam completamente humildes, dóceis e sejam pacientes, suportando uns aos outros em amor. Uma essas 4 características, nós temos mais características, elas falam em outro momento na Bíblia, elas falam lá em Gálatas 5:22, que são os frutos do Espírito. Paulo, ele sabia muito bem para quem ele estava escrevendo, ele sabia o que ele estava fazendo, ele não estava escrevendo de acidente, ele não estava falando para qualquer pessoa da rua de Éfeso, ele estava falando para uma igreja, ele estava falando para pessoas que têm entendimento de que Cristo muda as vidas, que Cristo gera frutos, que um cristão tem que gerar frutos, frutos do Espírito. E quais são esses frutos que está lá em Gálatas? Gálatas 5:22. Mas o fruto do Espírito é o amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Ou seja, Paulo, ele sabia dessas coisas, por isso que ele falou, cara, eu não estou te trazendo nenhuma novidade do jeito que você tem que tratar seu irmão. Você, como cristão, que não fica assistindo This Is Us, sabe que, não é nada contra This Is Us, mas você que fica gastando tempo no seu relacionamento com Deus, você que fica gastando tempo na sua intimidade de entender quem que é esse Deus maravilhoso, grandioso, você sabe que os frutos do Espírito são esses, e a gente tem que mostrar esses frutos. Porque isso não é uma opção, isso é uma consequência de uma decisão de ser cristão. Isso não é se acontecer, isso vai acontecer. Mas só que à medida que nós vamos galgando e na nossa vida a gente vai aumentando essa maturidade, a gente vai cada vez vendo isso com mais claridade. A gente vai entendendo isso com mais facilidade no nosso meio. Na nossa vida, a gente vai conseguir ver isso, os outros vão conseguir ver isso na nossa vida. E se a gente for para a segunda parte desse versículo, que aí o bicho acho que pega ainda mais, né? Aqui, no nosso grupo aqui, sempre foi... Aqui no Canadá isso aqui ficou muito mais claro para mim, porque lá no Brasil eu sempre fui do contexto batista, acampamentos batistas, intercâmbios batistas, convenção batista, era tudo batista, todo mundo da mesma fé, mesma ordem, tudo bem. Aí agora a gente chegou aqui no Canadá, né? Vamos procurar uma igreja? É óbvio, né? Igreja batista. A gente chega aqui... Rapaz, igreja batista aqui não tem nada a ver com igreja batista no Brasil, né? Não sei quem era batista no Brasil, mas aqui muda algumas coisas. O jeito de organização de igreja batista no Brasil é bem diferente da igreja batista aqui. Obviamente, eu estou sendo abrindo o leque, eu não estou sendo especialista na questão da doutrina em si, estou falando mais da parte dos costumes. E aqui a gente, mais ainda no nosso grupo de brasileiros, a gente encontra pessoas de tudo quanto é denominação. A gente encontra os caras que veio da Penteca, a gente encontra o pessoal que veio da Nazareno, que a gente nem conhecia no Brasil, a gente encontra o pessoal da Batista, da congregação, da Assembleia, que, cara, a gente tem que aprender a conviver com eles, a gente tem que aprender a conviver com todas as pessoas de todas as doutrinas que vieram para cá
E, ao mesmo tempo, a gente tem que discutir com eles, mas eles têm que ter eles têm que dar oportunidade para discutir também. Porque não é porque eu sou batista a vida toda que eu sei de tudo, ou porque o meu conceito é o conceito de tudo certo. A grande parte das minhas discussões com o Renato foi isso. O Renato está lá com as crianças, mas ele não vai nem ouvir o que eu estou falando dele, estou falando dele. Foi isso, e até hoje é isso. A gente discute muitas coisas sobre isso, porque, cara, é o jeito que a gente cresceu, é o jeito que a gente aprendeu, é o jeito que a gente viu. E no Brasil a gente não tem muito essa oportunidade de conversar com pessoas de outra denominação, porque não precisa. Essa é a verdade, não precisa. Mas aqui, cara, a gente é forçado a sair dessa zona de conforto. Ou a gente faz isso, ou a gente vai para as baladas. Aí de cristão, meu filho, desculpa, mas você só teve um mesmo arrepio que você tem quando você assiste o Rei Leão, velho, a mesma coisa. E o Espírito Santo, ele transforma de uma maneira que a gente quer contemplar a vontade de Deus, a gente quer entender, pô, Assembleia de Deus, mas como é que é? O que é? É congregação cristã? Ih, mas qual é que é? Porque lá todo mundo fala, vamos falar todo mundo agora. A Batista a gente não tinha isso, na Pentecostal, a galera pulava do nada lá, eita, o negócio é estranho. Mas o que a gente tem que fazer aqui? A gente tem que pegar a Bíblia e chegar e falar aí, ô pessoal da Pentecostal, como é que é esse negócio de dom de línguas aí? Eu não sei, eu sou batista tradicional. Alguém da batista tradicional aí tem um irmão que levanta lá e fala um sirimi, canta lá alguma coisa estranha lá? É difícil de ver isso, porque a nossa linha tradicional, ela não valoriza muito essa questão dos dons espirituais. Não estou falando se é certo ou se isso é errado, se existe ou não existe. Eu estou falando que numa conversa, só tiver eu e o Kleber, tiver eu, o Renato, eu, o Carlos, Renata, a gente vai falar, e aí, o que você acha desse negócio do pessoal falar línguas? Qual é que é? Mas se você não caminha com ninguém, ou se você caminha com alguém que se diz cristão, mas nunca conversou sobre isso, está estranho. Está estranho. Por que isso não te interessa? Não exatamente o assunto de dom de línguas, mas a Bíblia tem trocentas mil outras questões que nós podemos conversar. E ela fala aqui da gente fazer todo o esforço. Isso quer dizer que isso não é fácil. Você viver numa comunidade, você viver no meio de uma igreja, com pessoas, ainda mais para a gente aqui, que de denominações diferentes, de backgrounds diferentes, não é fácil. No Brasil você achava difícil, aqui vai ser mais difícil ainda. Porque no Brasil provavelmente você estava numa igreja, se você é que nem eu e cresceu num lar evangélico, batista, todo mundo era batista, então não tinha muito, era todo mundo feliz, né? Todo mundo compartilhava da mesma coisa, acreditava da mesma coisa, e é isso. Mas aqui a gente é confrontado, se você quiser. Se você quiser ficar na mesmice, sem aumentar a sua maturidade no seu relacionamento com Deus, tudo isso que eu estou falando para você não faz sentido. Mas eu espero, eu oro a Deus para que o que eu esteja falando para você faça sentido, amém? Isso tudo, ao mesmo tempo, ela nos chama cada vez mais a responsabilidade de estudar a Bíblia. Para você conversar, para você aprender, para você entender o que você está falando. Cada um desses 66 livros, o que eles querem dizer? Em Filipenses 3,13, ele diz, irmãos, Paulo diz, irmãos, não penso que eu mesmo já tenha alcançado, mas uma coisa eu faço, esqueço-me das coisas que ficaram para trás e avançam para as que estão adiante, prosseguindo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Vocês sabem que era Paulo? Cara, Paulo eu acho que era... Se a gente pegar o seu referencial teológico hoje em dia, Paulo era 3 vezes, 5 vezes mais que esse cara, em termos de conhecimento da Bíblia, em termos de saber tudo que ele conhecia. Mas isso fazia ele perseguir Cristo, mesmo conhecendo a Bíblia, porque ele não reconhecia Cristo como Messias, Jesus Cristo como Messias. Isso é Saulo. Mas quando a partir do momento que ele teve o encontro com Cristo, teve o encontro, ficou cego, foi lá,
aconteceu toda aquela revelação para ele, ele entendeu, ele se chamou Paulo, ele teve todo esse conhecimento e todo esse entendimento. Se ele que fala, não penso que eu mesmo já tenho alcançado, mas uma coisa eu faço, esqueço-me das coisas que ficaram para trás e avanço para a que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Jesus Cristo. Ele mesmo declara que ele está nessa caminhada. Por que a gente não vai estar nessa caminhada? A gente também tem que estar nessa caminhada. Eu não tenho nem curso de teologia, eu tenho nada. Eu acho que eu sei alguma coisa? Não sei, a gente tem que caminhar. Tá, o que a gente viu até agora por enquanto? A gente viu que assim que recebemos o Espírito Santo em nossas vidas, nós nos tornamos filhos de Deus. Nós vimos também que o tempo, T-E-M-P-O, ele é a melhor expressão de amor que temos nos dias de hoje. E que também nós devemos nos esforçar para conservar a nossa unidade do Espírito. Um alerta que eu quero falar com vocês para a igreja de British Columbia é que um dos primeiros sintomas de um declínio espiritual é a inconsistência de participação de cultos ou de encontros entre cristãos. Isso é uma coisa que a gente tem que estar muito atenta, ainda mais nos dias de hoje de Covid, onde a gente não tem a nossa domingo, né? Nem o crente domingueiro pode ser domingueiro mais, né? Porque o domingo já não é mais domingo, né? Já pode ser outra coisa. Esses dias, no verão, a gente estava indo num domingo lá acampar, fazer negócio lá na praia. Kleber foi meu alvo, falei, cara, tá errado isso? Tá errado a gente de domingo fazer churrasco? Cara, domingo a gente geralmente estava na igreja, por que agora a gente não está na igreja? Eu me coloco nisso. Tá errado, mas só que a diferença é, vamos questionar ou vamos fingir que está certo? Ou vamos fingir que está ok? Pelo menos a gente está se dando o trabalho de pensar no que está acontecendo, ou a gente está deixando o Covid passar, e tudo vai passar e a gente vai falar, legal, agora vamos voltar para a igreja, volta lá o crente domingueiro, está tudo certo de novo. Pelo menos a gente está dando a oportunidade de a gente pensar sobre isso. Fiquei um tempão alugando o Kleber, conversando com ele sobre isso. Não chegamos a muita conclusão, mas a gente conseguiu conversar, conseguiu amadurecer a nossa ideia sobre isso, e é isso que a gente tem que fazer. Agora imagina o seu corpo, e obviamente você tem vários membros no seu corpo. Se você tirar o seu dedo, que todo mundo vê, e deixar o dedo em cima do móvel por algum motivo, o dedo vai ficar vivo? Todo mundo está vendo o dedo e todo mundo sabe que você tem o dedo e agora você não tem mais o dedo, mas o dedo vai morrer. O corpo, muito provavelmente, não vai ser afetado. Algumas funções sim, mas vai viver. Agora, tira os seus 2 pulmões, que ninguém vê, e coloca lá do lado de fora também. Os pulmões vão continuar funcionando? E o corpo vai continuar funcionando? E o que a igreja é? Aí que está. O corpo de Cristo. A igreja é o corpo de Cristo. Lá em Romanos 12, 4 e 5 ele diz: Assim como cada um de nós tem um corpo com muitos membros, e esses membros não exercem todas as mesmas funções, assim também em Cristo, nós que somos muitos, formamos um corpo, e cada membro está ligado ao outro, fazendo o corpo funcionar. Agora eu pergunto para vocês, se você for o dedo ele tem extrema importância, o dedo ele é essencial para você conseguir fazer as coisas. Se você for um pulmão, você é ainda mais importante para o reino de Deus. Não estou falando que o dedo é menos importante que o pulmão, mas sem o pulmão o corpo não vive. Você quer ser qual? O cara que saiu e ninguém percebe? Ou percebe, mas não faz tanta diferença? Você quer o seu cara que, se sair, a obra é de Deus.
a igreja não vai morrer. Deus não depende de você, mas Deus quer que você esteja envolvido. Ele quer que você seja pulmão. Ele quer que você seja dedo. Ele quer que você seja e que você faça parte de tudo isso. Às vezes na igreja a gente pode encontrar um crente está crescendo, um pouco mais imaturo, e é uma coisa que a gente tem que tomar muito cuidado com uma frase que a gente fala, que algumas pessoas falam. Vocês já ouviram essa frase? Cuide da sua própria vida. Alguém já falou isso? Você, não quero saber, cuide da sua própria vida. Não estou aí com o que você está falando. Na igreja, isso geralmente pode acontecer com pessoas menos maduras, com pessoas que pode ter um histórico de rebeldia, alguma coisa do tipo, mas pode acontecer. Mas eu te dou uma certeza, que até a pessoa mais rebelde, se você gastar o seu bem mais precioso nos dias de hoje com ela, dificilmente ela vai falar essa frase com você. E qual que é um dos bens mais preciosos que nós temos hoje? Gaste tempo com ela. Gaste tempo. Você tem que gastar tempo com as pessoas. Se você não gasta tempo com alguém, fica tudo no this is us, cara. Cara, não vai dar certo. Na hora que você for falar com essa sua amiga, com esse seu amigo, ele vai virar para você e vai falar, cara, cuida da sua vida. Por menos cristão que essa pessoa seja, se você gasta tempo com ela, se você está andando com ela, se você está caminhando com ela, te dou 99% de certeza que ela nunca vai falar isso para você. Porque ela sabe que você está gastando o seu bem mais precioso com ela, o seu tempo. Aí a gente vê na igreja, a gente tem vários tipos de cristão. Tem uma diferença de você ser um frequentador, você ser um espectador e você ser um membro da igreja. Alguém sabe a diferença de você ser um espectador da igreja e um membro da igreja? Vou falar algumas frases que um espectador fala e algumas frases que um membro vai falar da igreja. O espectador, geralmente, quando você pede para ele se comprometer com alguma coisa, ele vai falar, é muito cedo. Ele vai falar também, nossa, hoje estava um frio de manhã, né? Não deu para vir. Ele vai falar também, tem que ser nesse dia mesmo? Cara, é o último dia da novela, velho. É o último dia do This Is Us, é o último dia do jogo. O Corinthians vai jogar lá no Brasil, a gente tem que assistir. Geralmente isso é o que o espectador vai falar. Agora, um membro, nesses mesmos casos, ele vai falar, cedo é bom, já começa o dia produtivo. Ele vai falar, faça chuva, faça sol, conte comigo. Ele vai falar, eu vou gravar a novela, eu vou gravar o This Is Us, eu vou gravar o jogo, mas conte comigo, eu vou estar ali. Qual que é a diferença que você vê da frase, de um para outro? Um se compromete, outro não. Um ele vai dedicar o quê para Deus? Tempo. Ele não importa em gastar o tempo dele com Deus. Ele não importa em gastar o tempo dele com o corpo. Porque ele foi feito para aquilo. Ele entende que ele é parte fundamental no corpo, que ele é um dedo, que ele é um pulmão, que o corpo precisa, o corpo funciona quando ele está lá. Agora, quando ele não está lá, cara, vai estar capenga. E quanto mais você entra nesse corpo, mais o corpo te assimila, mais o corpo te abraça, mais o corpo você se sente parte desse corpo. Mas se você cada vez só fica na margem desse corpo, você sendo só um espectador, é difícil. É difícil porque você não cria raízes. Se você contempla a Cristo, se você contempla as coisas de Cristo, cada dia essas coisas vão se tornar cada vez mais simples para vocês e mais fáceis para vocês. Porque você é
aquilo que você contempla. Essa é uma frase do Douglas Gonçalves, o pessoal, não é minha, não. Douglas Gonçalves, Jesus Copy, ele falou isso que eu falei, caramba, é verdade, você é o que você contempla. Você contempla dinheiro, você vai falar só de dinheiro. Você contempla carro, você vai falar só de carro. Você contempla futebol, cara, você vai estar sempre na rodinha do futebol. Agora, você contempla Jesus, você vai querer falar sobre Jesus. Você contempla a Bíblia, você vai querer falar sobre a Bíblia. Você contempla a sua esposa, você vai querer falar sobre ela. Você é o que você contempla. E a gente tem que entender isso, porque o Espírito de Deus, ele move numa maneira, no modo dentro de nós, que ele nos atrai. O Espírito de Deus nos atrai para perto dele, e a gente não pode ficar resistindo. A gente tem que ir. A gente é cristão ou não é cristão? Alguém pôs a arma na sua cabeça para ser cristão? Não. Então, ninguém te contou isso quando você aceitou a Cristo? Então estou te contando agora. Tá bom? Desculpa, você não pode mais alegar desconhecimento. Viu? Eu estou falando para a câmera, não é para você não. Você não pode mais alegar desconhecimento, tá bom? Estou te falando agora. Então, vamos se mexer. E eu faço de novo a pergunta que o pastor alemão Dietrich Bonhoeffer, que viveu na era de Hitler, cara, na era de Hitler, alemão na era de Hitler, alemão, crente na era de Hitler. Se você não está vivendo o Evangelho de Cristo, você realmente acredita nele? Um alemão, pastor na era de Hitler. Todos nós conseguimos ser mais consistentes na nossa caminhada cristã se caminharmos juntos com outros que nos encorajam durante essa caminhada. A Bíblia nos direciona para uma mútua responsabilidade, para um encorajamento mútuo, para servirmos juntos, para orarmos juntos. Mais de 15 vezes no Novo Testamento, nós somos comandados a fazer diferentes tarefas para os outros ou entre os outros. A Bíblia diz em Romanos 14, 19, por isso, olha a palavrinha de novo, esforcem-nos em promover tudo quanto produz a paz e a edificação mútua. Isso não é simples. Se fosse simples, a Bíblia não ia usar a palavra esforce-se. Se fosse simples, ia falar, vamos lá, galera, todo mundo vive junto e é tudo bem, está tudo certo. Ela não fala, ela fala, esforcem-se. E é o mesmo esforço que você tem que ter, que você trata o seu irmão. É o mesmo esforço que a Bíblia usa. E esses dois esforços, eles sempre falam para conduz a paz e a edificação mútua. Quando você está esforçando no tratamento com o seu irmão, você está conduzindo a paz, você está tendo uma edificação mútua. Quando você está fazendo isso na igreja, você está caminhando para trás, você está tendo uma edificação mútua. E sabe o que, se não for pelo amor, vai pela dor? Eu acredito que inclusive esses dias eu estava conversando com um amigo, que muitas coisas que ele faz pelo temor a Deus. Eu acredito que isso é uma visão um pouco distorcida do Deus que nós temos. Nós não devemos fazer a coisa por temor a Deus. Claro, nós devemos temer a Deus, mas nós devemos fazer porque nós amamos a Deus, porque nós amamos a Jesus Cristo, porque nós contemplamos Jesus Cristo. Por isso que essa que tem que ser a nossa motivação de fazer as coisas. Não é por medo ou por alguma coisa do tipo. E o que Apocalipse 3,15 diz sobre o cristão espectador? Não sabe não? Está escrito aqui, ó. Conheço as suas obras, sei que você não é frio nem quente. Melhor seria que você fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno, não é frio nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Cara, esse é o crente espectador.
Infelizmente. É o cara que não é nem frio nem quente, é o cara que está lá, mas e aí? Ele está se esforçando? Ele está fazendo essa caminhada? As obras, conheço as suas obras. Esses pontos que eu quero falar com vocês de nós somos o que nós contemplamos. Se você contempla coisas que não fazem parte do seu crescimento diário cristão, você vai se tornar aquilo que você contempla. E desculpa, a semana tem 7 dias. Contemplar 1 hora desses dias só, cara, não é o suficiente. Cara, você acredita mesmo que Deus merece isso? Ele merece 1 hora do seu dia só, da sua semana. Só isso? Só isso? Ele deu a vida por você. Ele mandou Jesus Cristo morrer na cruz pelos nossos pecados, deu seu único filho para morrer na cruz pelos nossos pecados. Eu vou contar uma história do Farley. Não é do Farley, é de um pastor que contou para o Farley. Quem não sabe, o pastor Farley é um pastor lá do Brasil, ele compartilhou com a gente uma vez também, via Zoom. E o pastor falou assim, ele é um pastor, ele gostava muito de pescar. Ele chamou o filho dele para pescar. Isso ele estava contando num acampamento de jovens. E ele foi lá e foi pescar, o filho dele todo animado, levou um amigo. O filho dele levou um amigo dele. Foi lá, vamos lá, pegou, preparou o anzol, tudo, levou tudo, foi lá, entraram no carro. Subiram de Offers Lake, não foi de Offers, não, foi em algum lugar lá no Brasil. E chegaram lá, colocaram um barco lá, entraram um pouco no rio para pegar, tinha um pouquinho de correnteza ali, mas estava aparentemente tranquilo. Mas aí deu problema, deu ruim. O filho dele caiu no rio de um lado e o amigo do filho dele caiu do outro lado. E na hora que só estava ele e os 2 meninos. E ele foi procurar ali, caramba, preciso de uma boia, alguma coisa, eu vou jogar para ele. Ele encontrou o quê? Ele encontrou uma corda. O filho caiu de um lado e o amigo do filho caiu do outro lado. Encontrou uma corda. E tinha uma correnteza. Leve, mas ele estava vendo que as crianças estavam se afogando. Para uma pessoa que não é cristã, o que você faria? Obviamente, joga a corda para o meu filho, vamos salvar ele, vamos lá, tamo junto. Filho é meu filho, cara, como que eu poderia fazer diferente? Ele fez diferente. Ele jogou a corda para outro menino. Salvou outro menino. O filho dele morreu. Aí o pessoal do grupo do jovem, né? Caramba, o pastor fazer isso, matou seu próprio filho. Eita, esse pastor é meio doido, né? Caramba, não fez nada disso. Aí ele falou assim, ó, sabe por que eu escolhi isso? O meu filho, eu sabia para onde ele ia. Eu sabia que ele tinha aceitado Jesus Cristo. Eu sabia que ele ia encontrar com o Pai se ele morresse. O outro menino não conhecia. Não fazia a menor ideia. E vocês sabem quem é esse menino? É o pastor da igreja de vocês. Deus sabe todos os planos. Ele sabe todas as situações que a gente vive. Ele sabe o porquê que ele coloca dentro dessa situação. O filho que ele não salvou naquele momento, ele sabia para onde ir, ele conhecia, ele teve a oportunidade de caminhar com ele. Ele gastou tempo com o filho dele. O outro menino não teve oportunidade. Ele salvou ele. E esse menino veio a conhecer Jesus Cristo e se tornou pastor da igreja que eles estavam, dos jovens que estavam lá, que ele estava falando. Deus sabe de tudo. E na medida que a gente cresce, na medida que a gente amadurece, a gente começa a entender mais coisas. Sábado passado, a gente
foi fazer uma ação de evangelismo aqui na Stevenson. Essa garrafinha aqui, ó, bonitinha. Tem aqui o logo da igreja. Para quem está na internet vai ver até melhor, o logo da igreja. Aqui tem um versículo, esse versículo aqui é da mulher samaritana na fonte de água, quando Jesus Cristo encontra ela. O nome da ação que a gente fez era Living Water, por isso que a água e o texto da mulher samaritana. Aqui é o logo do RB360, que é o nome do grupo dos jovens. E aqui tem o contato da igreja, contato e e-mail, e o site, telefone e tudo mais. Eu nunca tinha feito isso aqui no Canadá. Alguém já fez evangelismo de rua aqui no Canadá? Eu nunca tinha feito. Mas foi uma oportunidade que Deus colocou para a gente fazer, foi uma oportunidade que Deus colocou em minhas mãos para liderar. Eu não sabia. Cara, o mundo, o povo cristão aqui, agora se a gente sair do nosso contexto de brasileiros, está muito difícil de entender o que está acontecendo aqui em termos com os cristãos aqui do Canadá. Em termos de pessoas normais, de pessoas no seu dia a dia, é difícil de você entrar na vida deles. Por mais que você caminhe, é difícil deles abrirem a porta. É difícil de você ter um relacionamento. Se você acha que gastar tempo com brasileiro é difícil, gastar tempo com outras pessoas daqui, eu, Kleber, acho ainda muito mais difícil, não pela pessoa, mas pela cultura que ela está inserida. Eu faço minhas palavras que o Kleber já falou algumas vezes. Deus tem um propósito trazendo a gente aqui. Ele tem um propósito de usar a gente na vida dessas pessoas. A gente tem toda uma bagagem lá do Brasil, muitos de nós aqui, eu acho que todo mundo aqui tem uma bagagem cristã no Brasil, que a gente precisa colocar isso em prática, a gente precisa de deixar de ser um crente espectador. A gente precisa de parar de, caralho, tava frio, ia ter o último episódio de This Is Us, ia ter o último jogo do futebol do Corinthians. Cara, eu não estou falando que isso é pecado, eu não estou falando que isso é errado, eu estou falando que isso não deve ser prioridade na sua vida. O seu tempo é para glorificar Deus, é para contemplar Deus, é para gastar com Ele. E se você não faz isso agora, a gente é cristão, todo mundo é cristão, não existe negócio de reencarnação, não existe, meu filho, a gente só tem essa vida aqui, a gente só tem essa vida para viver para Cristo. Eu não sabia como que ia ser essa ação lá, eu estava realmente, a Thalita sabe, estava aí, não sei como é que vai ser não, eu fiz questão, obviamente, botei o Renato no barco e botei a Renata no barco, né, eles são, chamei a Aline, chamei o pessoal, falei, pessoal, vamos lá, vamos tentar fazer alguma coisa aí, porque pelo menos eu não fico lá no frio sozinho, vocês ficam comigo. Aí a gente foi lá, chegamos aqui, o Christian me deu essa brilhante ideia de fazer etiquetinha aqui, bonitinha. Muito obrigado, eu não tinha pensado nisso, eu ia fazer com papel, ia ficar feio pra caramba, mas ficou ótimo. E fomos lá, fui eu, a Thalita e o Jafé. Não vai ter problema falar o nome dele aqui. Foi o Jafé. E a gente veio aqui na igreja, preparamos, a gente pegou 80 garrafas, 2 fardos de 40 lá do Costco. Cara, investimento $7. O que é $7? $7 acho que você não compra nenhum sorvete decente aqui. Beleza, fomos lá, viemos gastando, mas o que a gente gastou de mais pessoas que a gente tinha para fazer isso? Tempo. A gente veio, preparou tudo, embalamos, levamos para lá, chegamos lá, montamos, chegou o Renato, chegou a Renata, chegou o Raimi, chegou a galerinha lá, a gente foi fazendo, começamos a tocar umas músicas, e o corpo é ótimo, é lindo você ver o corpo de Cristo quando começa a fazer as coisas, porque cada parte faz o seu dever. Se a gente tem corpo justamente para não ficar pesado um para o outro, porque cada um tem a sua tarefa, cada um tem o seu ponto. Renato, velho, o cara pega o violão, toca qualquer coisa, eu brinco com ele que ele é uma vitrola eletrônica, cara, dá play ele toca, não tem problema. O Raimi é a mesma coisa, dá play ele toca. Eu não sou esse cara, velho, se eu chegar lá com o violão, eu vou falar, tá, cadê as cifras? Tá, tem cifra, mas não tem, esse tom não é o meu, transpõe, não sei transpor também não. Deus sabe disso, Deus sabe da limitação de cada um.
A gente estava lá, o Jafé ele é filipino. Encostou uma mulher ali que a gente estava tocando, entregando as águas lá. E a mulher era filipina. O Jafé falou com ela em tagalo. Cara, eu nunca poderia falar em tagalo com ninguém. Eu sei taraná. Taraná é vamos lá. Só isso que eu sei em tagalo. Eu não, obviamente não dá, mas Deus sabe da individualidade de cada um. Ele sabe do seu valor, ele sabe de como que você foi formado. Ele sabe dos seus gostos, ele sabe das coisas que você aprecia, ele sabe do que você contempla. Deus, ele vai te dar uma oportunidade de trabalhar naquilo que você contempla, naquilo que você gosta. Você gosta de futebol? Cara, tem muita gente querendo jogar futebol, mas só que faça isso com o propósito de Deus, mostrar Deus na vida deles. Você gosta de jogar videogame? Cara, tem muita gente que gosta de jogar videogame. Você gosta de RPG, desse tipo de jogo? Cara, tem muita gente que gosta, mas encontra um jeito de colocar Deus nessas coisas. Encontra um jeito de mostrar Deus, porque Deus é o mais importante na sua vida. Deus é o que você contempla, não é? Não é isso que a gente está falando aqui, que é o que a gente contempla, a gente vai mostrar. Então vamos! Chegamos lá, começamos a tocar logo no início. Graças a Deus o dia estava muito bonito, sábado passado. Não sei quem lembra, mas abriu um solzão aí que eu falei, nossa, não esperava por isso não, pensei que ia estar frio. Tava frio, mas não estava chovendo pelo menos. Aí a gente chegou, encostou, começamos a tocar, o Raimi, a Ramari, o Renato, a Angélica, a Thalita, todo mundo lá. A Thalita ficou organizando as águas, a gente fez as águas em formato de coração. Aí eu falei pra Thalita, não pode deixar o coração vazio, hein? Sempre coloca água no coração. Isso aí. Aí, do nada, para um casal de adultos, não senhores, é de adultos. Para lá, para que a gente fica conversando, o cachorrinho lá, fala, que legal, vocês estão cantando louvores aqui, né? Tamo, vocês são de alguma igreja, alguma coisa assim. Sou pastor lá na igreja de Norte Vancouver. E a gente estava querendo fazer um negócio desse faz tempo, mas a gente não fez. Cara, agora que eu estou vendo vocês aqui, vou chegar lá, a gente vai fazer também. Ele fez? Não sei. Mas pelo fato de nós estarmos lá, e essa unidade do corpo de Cristo, não é uma unidade física, não se restringe a esse prédio, se restringe a nada, porque a igreja de Deus é universal. Não é a universal, viu? É a universal. E eles chegaram lá e falaram, cara, que legal que vocês estão fazendo, isso motivou a gente, eu tenho certeza que é o mesmo Espírito que está lá com a gente, está aqui com vocês. E muito obrigado por isso. Eles ficaram lá, cantaram umas 4 músicas com a gente, depois continuaram a caminhada deles, e é assim que acontece. Mas só que a gente gastou o quê? Tempo. No tempo que eles estavam lá gastando com a gente cantou músicas que eles queriam cantar. A gente gastou tempo. A gente não podia ter feito diferente, porque é isso que Deus fala pra gente. A gente tem que gastar tempo, a gente tem que caminhar com o nosso irmão. A gente tem que entender isso. Se a gente não entender isso, nossa passagem aqui vai ser o quê? Vai ser só pra gente, vamos supor, você fica lá contemplando, e quando é que você vai gastar o tempo com as pessoas? Quando você vai gastar? Você vai estar recebendo de Deus, mas vamos também entregar para as pessoas, vamos dividir isso. Em outro momento chegou pessoas, um senhor lá que estava só visitando Vancouver, ele trocou uma ideia. Resumindo, no final do dia, a gente distribuiu todas as garrafas, demoramos cerca de 2h30 para distribuir todas as garrafas, e a gente deve ter consumido mais ou menos umas 10 garrafas. Então, nós entregamos cerca de 70 sementes, nós não entregamos garrafas. Nós entregamos sementes na vida das pessoas. Nós fomos lá com o nosso tempo, nós gastamos o melhor recurso que nós temos nos dias de hoje para entregar semente. Teve pessoas, a Renata viu isso, entregou a garrafa, a pessoa, não quero, pegou a garrafa, ela andou, parou. Me dá outra.
Ela voltou lá, pegou e deu outra. E pegou outra, saiu andando. Foram 2 sementes. Teve um senhor que não queria pegar da minha mão. A gente estava de luva, a gente estava de máscara, mas ele não queria pegar da minha mão. Eu falei, pegue da mesa, não tem problema. A gente está ali para ser facilitador. A gente está ali para ser usado por Deus. A gente está usando o nosso tempo para trabalhar para o Senhor. E a gente tem que entender isso. A gente tem que ser o crente. A gente tem que ser um cristão membro. A gente não tem que ser um crente espectador. E eu, como Paulo diz, eu rogo para que vocês entendam isso. Que a nossa vida cristã não é para ser vivida como espectador. A nossa vida cristã é para ser vivida como membro. É para ser vivida com comprometimento. Isso é fácil? Não. Não é fácil. Mas a recompensa lá na frente é muito grande. Isso é uma outra coisa que eu estou amadurecendo na minha mente sobre a questão dos galardões. Estou amadurecendo isso, ouvindo mensagens sobre isso. Que é uma coisa muito interessante também, mas não é nem de longe tão simples quanto parece. Mas a gente vale a pena fazer isso. Aproximadamente 70 sementes foram plantadas. Com amor, atenção, conversas, esforço e tempo. A melhor maneira de expressar o amor de Deus para as nossas vidas. Amém. Aleluia, gente. Vamos pôr de pé? Vamos cantar uma última canção? Eu só peguei o final da mensagem, mas eu achei muito interessante. Eu estava dando aula para as crianças e eu falei exatamente quase a mesma coisa. Falei, o que Jesus te pede hoje? O que Jesus te pede hoje? O Kleber falou muito sobre tempo. Jesus nos pede tempo. Tempo. Que nós possamos investir o nosso tempo no melhor tesouro que há. Cristo Jesus. A esperança da vida. Amém? Quando a música esmorece e o resto desaparece, simplesmente a ti me achego. Ansiando oferecer algo de valor para abençoar teu coração. Mais que uma canção, mais que uma canção eu te darei, pois apenas uma canção não é o que queres de mim. Mais profundo busca, Senhor, dos que os olhos podem ver. Queres meu coração, por isso queremos voltar. Estou voltando à essência da adoração, e a essência és tu. A essência és tu, Jesus. Oh, me perdoa pelo que eu fiz dela, quando a essência és tu. A essência és tu, Jesus. Meu irmão, a palavra de Deus é clara sobre a essência sendo Ele, a essência sendo para Ele. Ele é a razão das nossas vidas. Ele é a razão do porquê nós estamos aqui. Ele é a razão do porquê você está vivo. Ele é a razão de tudo que a gente faz na nossa vida.
Se você tem alguma coisa na sua vida que te bloqueia de se entregar, de ter esse compromisso com Cristo, fale com Ele. Não é comigo que você tem que falar, com a Renata, com ninguém. É com Deus. Chegue depois na sua casa, conversa, ou aqui mesmo, faça uma oração, falando: Pai, perdoa. Perdoa as minhas falhas, perdoa os meus defeitos, Senhor Deus. Me ajuda a contemplar a sua presença, Senhor Deus. Me ajuda a contemplar, Senhor Deus, o que Tu és na minha vida. Me ajuda a contemplar as coisas que vêm do Seu reino, Senhor Deus. Eu quero cada vez mais caminhar junto contigo, Senhor Deus. Eu quero que as pessoas olhem para mim, Senhor Deus, e vejam uma pessoa comprometida, Senhor Deus. Eu quero que o Senhor olhe para mim e cada vez me conceda mais, Senhor Deus, me conceda mais talentos, porque o Senhor sabe que eu vou investir de uma maneira correta, Senhor Deus. O Senhor sabe que eu vou plantar de uma maneira correta, que eu não vou enterrar esses talentos na terra, Senhor Deus, mas que eu vou multiplicar, Senhor Deus. Multiplicar para a sua honra, Senhor Deus, para a sua glória, Senhor Deus. Entregue a sua vida de todo o seu coração nas mãos do Senhor, que Ele pode fazer de maneiras grandiosas, ainda mais nesse tempo de Covid, que tá tudo diferente, que a gente não sabe o que é o que, para onde que a gente tem que ir, como que a gente tem que fazer. Peça que Deus revele para você. Peça que Ele mostre como que você deve agir, o porquê que você deve agir, as motivações que você deve agir. Peça para que Ele dê a motivação certa no seu coração, irmão. Em nome de Jesus, Senhor Deus, em nome de Jesus. Vamos cantar só mais uma vez, para acabar? Estou voltando. Estou voltando à essência da adoração, e a essência és tu. A essência. Vamos lá, igreja, vamos ouvir a sua voz. Enche esse lugar com a sua adoração. Aleluia, você pode aplaudir o Senhor. Ele é a essência da nossa adoração. Glória a Deus. Que você possa ter um final de semana abençoado na presença do Rei. Que Ele prospere os seus dias, amém? Você aí de casa também, em nome de Jesus.